Darei sim. Boa noite. Que bom. Quero dar boa noite a vocês, os presentes, e a vocês, os ausentes. Eu não estou vendo nem ouvindo vocês, mas aqui eu estou vendo uma plateia linda, maravilhosa. Olha que eu sou bom de vista. É sério. Eu sou tão bom de vista que fiquei preocupado. Quando eu cheguei aqui, eu vi quase aqui na frente quase ninguém. Vocês estão com medo de mim, é? Fiquem não, venham mais para cá. Aí depois eu fiquei pensando, vocês ficaram lá para trás para poder ver a projeção, não foi isso? Digo que sim, senão eu vou ficar com raiva. Bom, brincadeiras à parte, vamos lá agradecer mais uma vez o Centro Espírita Oriental Antônio de Pádua, da minha querida e inesquecível amiga da próxima encarnação, Jovênia, que ela já me encomendou para ser minha irmã e eu também concordei, achei ótimo. Esse primeiro momento a gente vai descontrair, mas depois a gente vai contrair bastante, tá? Eu peço a vocês do fundíssimo do coração que não se sintam ofendidos com o que eu vou dizer, mas também se ficar ofendido lá fora a gente acerta. Lá fora a gente se abraça, se beija e pede perdão, tá bom? É nesse sentido. Bem, aqui está o roteiro da palestra, Imperativos Cristãos. Na verdade, é uma mensagem de André Luiz, do livro Agenda Cristã. É a lição número 1. André Luiz nos faz um verdadeiro alerta. Na verdade, não é alerta, é uma chamada de atenção. Nós vamos tentar transferir, transformar, suavizar, adocicar, para quem não é diabético, né? Para quem é, a gente adoça também com adoçante, para que vocês se sintam relativamente confortáveis com o que nós iremos dizer. Antes de começar, estou falando muito alto? Tá tudo bem? Então tá bom. Como disse a nossa irmã Jovênia, eu sou Alexandre Barros, voluntário do Movimento Espírita Pernambucano e trabalhador nesse momento, né, aqui desta casa, e voluntário, trabalhador voluntário do Centro Espírita Ermelinda Lopes. Fica lá pertinho do aeroporto, mais ou menos o quê? Uns 19 quilômetros daqui, né? Mas eu moro no bairro da Torre, eu cheguei aqui bem rapidinho. Pois bem, vamos refletir acerca desse tema e eu vou começar trazendo para vocês um fato ocorrido há um certo tempo, contado por uma pessoa conhecida minha. Ela disse que estava não foi aqui, foi em outro país, mas aí nesse momento pouco importa. Ela ia fazer uma entrega, uma compra, algo assim, num determinado local, e ela foi chegando com um carro, o estacionamento ficava a uma distância da porta, e ele entendeu que não era nada demais ele estacionar só por alguns minutos ali onde ele colocou o carro. Não era permitido. Mas ele disse, olhou para lá, olhou para cá, disse, um domingo, trânsito bom, tem ninguém, eu vou ser rápido. Isso tudo ele projetou na cabeça. Tudo certinho. E aí, realmente, isso aconteceu. Ele deixou o carro ali, fechou a porta. Quando ele fechou a porta, que virou-se, apareceu um senhor. Ele disse que era um senhor idoso com bengala mesmo. Olhou para ele e disse assim, ô meu filho, me diga uma coisa, por que é tão difícil a gente fazer a coisa certa? Ele disse que a vergonha foi tanta que ele nunca mais voltou para o lugar com medo de encontrar o idoso de novo. A vergonha que ele teve. Porque se sentiu ali humilhado pela própria consciência, porque ele sabia, sinceramente, que aquilo não era certo. Tanto que ele saiu se justificando. Não custa nada, é pouquinho, não sei o que. Não é o que a gente faz muitas vezes, né? A gente sempre tem uma justificativa. A gente está sempre se perdoando demais. Muitas vezes esse perdão demais pode custar caro. Pode custar muito caro. Essas nossas justificativas. Porque, primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, mas por favor não respondam para mim, respondam para vocês mesmos. Vocês se acreditam ou se acham cristãos? Já pensaram nisso? Não? Se sim, que bom. Se não, comecem a pensar. Porque a doutrina espírita tem como base moral o Evangelho de Jesus de Nazaré. A gente até diz, né, que a base religiosa da doutrina espírita. O espiritismo não é uma religião, mas eu não vou entrar nesses pormenores porque isso demora muito tempo para explicar. Eu prefiro dizer que o espiritismo tem base moral. Então, a base moral da doutrina espírita, que é por sinal assim que Allan Kardec pergunta aos espíritos, é um modelo moral a ser seguido, na questão 625 do Livro dos Espíritos, eles dizem exatamente Jesus e a sua mensagem. Ou seja, o Mestre Jesus de Nazaré. Assim sendo, é essa a pergunta. Vocês se consideram cristãos? Ótimo. Se sim, está muito bom. Agora, se não, está tudo bom também. Ninguém é obrigado a ser cristão.
Né? Isso aí não é nada demais. Até porque tem pessoas que são cristãos sem serem. A gente vai dizer para vocês daqui a pouco. Porque existem, assim, de uma forma geral, 3 tipos de cristãos. Tem um ateu cristão, tem um cristão ateu e tem o cristão legítimo. Sabiam disso ou não? O negócio está mexendo aqui, olha. Aí eu tenho toque, eu fico à vontade danada de botar esse cor ali embaixo. Vou me segurar. Mas Jovênias, na próxima vez que tiver assim, eu nem faço a palestra. Brincadeira. Mas não venha consertar agora não, porque senão vai terminar eu indo consertar com você. Vamos lá. Vocês se sentem verdadeiramente cristãos legítimos ou são cristãos ateus? Porque tem, como também tem o contrário, ateu cristão. A gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Mas, considerando que vocês estão numa casa espírita, assistindo uma palestra espírita, tem uma outra pergunta para fazer a vocês. Vocês são espíritas? Não me respondam não, por favor. Não quero saber nada da vida de ninguém. A minha é o bastante. São espíritas mesmo. Né? Em que consiste ser espírita? Olha quanta pergunta, é muita filosofia, né? Para uma noite como essa, é melhor a gente não falar muita coisa. Mas, mesmo assim, eu vou perguntar. Se vocês se consideram espíritas, que tipo de espíritas vocês são? Como assim? Eu não sabia disso? É verdade? Porque existem 4 tipos de espíritas. Tem gente aqui que já está, sabe, se autocondenando, dizendo que é espírita fuleira. Allan Kardec não falou sobre isso. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, em O Método, ele vai falar justamente sobre 4 tipos de espíritas. Ele vai chamar de espíritas experimentadores, imperfeitos, exaltados e espíritas cristãos ou verdadeiros. Esses 4. Se der tempo, a gente fala para vocês sobre cada um deles. Espero que sim. Se não, aqui no meu roteiro estão todos os tipos e também em o livro dos médiuns. Aí, assim, quando terminar a palestra, se alguém tiver interesse nesse roteiro, só é vir buscar que eu entrego. Ele serve justamente para isso. Eu preparo desse jeito, bem bonitinho, para entregar a alguém. Pois bem, agora nós já temos 2 elementos para refletir. Achamos que somos, ou temos a convicção de que nós somos cristãos e espíritas. Então, se consideram cristãos e espíritas, com certeza absoluta, meu senhor, vocês já praticam os chamados imperativos cristãos ditos por André Luiz na lição do livro Agenda Cristã. Vocês vão saber o que significa isso. Porque senão, eu digo para vocês que há algo assim, no mínimo, preocupante na nossa vida. Sabe qual é? É a consciência. E não sou eu que disse isso, ou não sou eu que estou dizendo isso. Eu vou dizer para vocês quem disse isso, está em Lucas capítulo 12, versículo 48. Jesus disse assim: aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Ou seja, a nossa consciência, o nosso pensamento, a nossa liberdade de entender essas coisas, mas, entre aspas, a nossa quase necessidade, ou se não, obrigação de cumpri-las. Mas tudo bem, tudo bem. Eu digo para vocês sabem disso, estava assistindo um estudo aqui, né, o ESG, maravilhoso, por nossa irmã Jovênia, então significa dizer que já vem estudando há bastante tempo, isso é muito positivo. Nós, espíritos, é bom que você saiba disso. Você não é somente uma pessoa, uma identidade, um CPF na Terra. Se vocês quiserem, eu posso dizer, você tem um CPF espiritual. É o mesmo, desde quando Deus lhe criou. Sabe lá quando? Até hoje. CPF nunca invalida o CPF espiritual. Ou seja, nós somos espíritos imortais. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, com os outros, nós lembramos disso, que nós somos espíritos imortais? E quando nós estamos nos relacionando com essas pessoas, nós lembramos que essas pessoas também são espíritos imortais. E nós lembramos também que dependendo da nossa relação, do nosso relacionamento com essas pessoas, que assim como nós somos espíritos imortais, o que acontecer entre nós irá repercutir, vou dizer uma palavra bem bonita, irá reverberar, que é a mesma coisa que repercutir, para muito tempo na nossa existência e na nossa vida como espírito. É bom saber disso. Nós já estamos sabendo que somos, ou se somos, né, cristãos, espíritas, mas nós já sabemos que somos espíritos imortais, que nós precisamos evoluir, porque a questão da imortalidade tem uma finalidade.
E aí, mais um elemento para vocês, importante para os dias de hoje. Os dias de hoje. Nós, na Terra, estamos passando por uma transição. Ou seja, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque essa foi uma palestra que eu fiz há um tempo atrás aqui. Mas aí eu não vou entrar. Capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas, lá vai falar sobre categorias de mundos habitados. E a Terra é classificada, a Terra não. Né? Os mundos são classificados em 5, que a gente entende, viu? Não são só 5, não. 5 é, vou colocar assim no meio, no português bem rasteiro, grosso modo. Porque se a gente for refinar, infinitos. Porque de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, né? Mas de uma forma geral, na classificação geral, são 5. A Terra está aqui, ó, no segundo. Já saiu de mundo primitivo, está no mundo de expiações e provas, terminando. Que beleza, que maravilha. Vai entrar num mundo muito bom, mundo de regeneração. A palavra regeneração quer dizer o quê? Mundo de recuperação, não é isso? E quem é que vai recuperar esse mundo? A gente. Mundo de regeneração significa dizer que quem estiver lá é para consertar o mundo. A bagunça que estão fazendo agora. Eu escutei Jovênia falando sobre as guerras. Sobre as guerras. Mas sabe por que essas guerras estão acontecendo? Não vou falar muito sobre elas, senão a gente não sai das guerras, infelizmente. Esses espíritos encarnados que estão vivendo essas guerras são os mesmos que viveram as guerras do passado, aqui na Terra. Ainda, sabe, são movimentados, alimentados pelos próprios pensamentos, ideias e sentimentos da guerra, porque são muito apegados ao mundo material, porque o que interessa é o mundo material, é a matéria, é ter isso. Isso para eles é importante. Eles não conseguem ainda dimensionar que são espíritos imortais que têm uma outra finalidade na sua existência, que é não somente viver no mundo material. Perceberam que eu fiquei até um pouco com raiva. Talvez seja um pouco de raiva, um pouco de revolta, um pouco de descontentamento e de tristeza também, porque são nossos irmãos e, quem sabe, eles terão que sair da Terra, porque a Terra não vai comportar mais espíritos com essa natureza, senão vão provocar as mesmas perturbações que vem provocando desde quando estão aqui. Foi claro? Deu para entender isso aí? Então, a Terra está fechando esse ciclo. Ela vai ter que ser recomposta, regenerada. E quem vai regenerar? Os bons, os espíritos melhores, aqueles que amam, aqueles que estão se esforçando para serem o quê? Cristãos legítimos. Cristãos legítimos. Ou, no nosso caso, né, estreitando um pouquinho, os espíritas verdadeiros. Agora vai um aviso. Esse aviso, eu não sei se eu deveria dar, mas eu vou dar. Dependendo do nosso comportamento, nós poderemos estar, junto com esses nossos irmãos, infelizmente, né, os senhores da guerra, também na nossa última encarnação na Terra. Isso não é uma boa notícia. Não tem graça nenhuma ter que dizer isso, porque pode ser que, se a gente não se capacitar, se nós não nos habilitarmos a voltar para a Terra, ou para um mundo equivalente à Terra, significa dizer que nós falimos nessa encarnação. Significa, em outras palavras, que os imperativos cristãos, que a palavra imperativo, eu nem gostei de usar essa palavra, imperativo parece que você é obrigado a fazer. Mas, talvez André Luiz querendo dizer assim, em outras palavras, isso é uma necessidade, isso deve se impor à sua própria vontade, se você quiser ser um espírito melhor. Eu não sei se foi isso que ele quis dizer. Eu não conversei com André Luiz, eu não o conheço pessoalmente. Quem sabe um dia, e aí eu pergunto, por que a palavra imperativos? Bom, isso pouco importa neste momento. Nós vamos falar sobre essas questões aqui para vocês. Peço a vocês apenas um favor, mas é um favor muito, muito, muito grato para mim. É a de não perceber em mim como alguém que está falando com autoridade. A única coisa que me diferencia na altura entre vocês e eu é que eu estou em pé nesse momento e estou aqui em cima desse pedestal aqui, nessa tribuna, né? Vocês estão sentados, mas o meu tamanho é igual ao de todo mundo. Todos nós estamos na mesma contingência evolutiva. O fato de pessoas estarem mais informadas não quer dizer que elas sejam pessoas melhores. Elas podem ter mais conhecimento, mas elas podem não ter sabedoria. Porque o conhecimento é diferente de sabedoria. A sabedoria é aquele que vive. O conhecimento é aquele que sabe. São coisas diferentes. Então, é bom que nós pensemos nisso. Mas para chegar à sabedoria precisa ter conhecimento? De certa forma, que sim, para que seu coração não seja governado ou desgovernado. E, consequentemente, se perturbe ou lhe perturbe. Porque quando o coração está desgovernado, o amor perdeu o seu sentido, perdeu o seu governo, então ele se apaixona e aí muitas vezes ele termina se tornando fundamentalista, radical em certas coisas, porque não muda. Então, por isso que é a necessidade de se ter conhecimento. Quando nós aliamos o conhecimento ao justo
efeito daquilo que deve ser, ou seja, praticar da maneira como para o equilíbrio de todos e de tudo e do universo, aí vem a sabedoria. Então, nós deveremos alcançar essa sabedoria. Estamos muito longe disso, mas não significa dizer que nós não estejamos no caminho. Estamos sim no caminho. Olha aqui. Porque se não estivesse no caminho, vocês não estariam aqui. Não que as pessoas que não estejam aqui não estão no caminho. Pelo contrário, cada um está no seu próprio caminho, porque todo mundo fatalmente vai chegar lá. Esta exposição, ela tem a finalidade de levar para vocês informações, digamos assim, para que cada um possa fazer uma autoavaliação dos próprios valores morais, das suas próprias virtudes, em que você está se tornando cada vez melhor, uma pessoa boa, mesmo tendo que desafiar ou ser desafiado lá fora, a sociedade. A gente vai falar também sobre isso e vai trazer Jesus de Nazaré para nos trazer uma parábola, onde nessa parábola ele vai justamente comparar situações e nós somos um desses dois elementos da parábola. Mas antes de trazer Jesus, eu vou trazer para vocês Allan Kardec. Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Ou seja, para que nós estamos aqui? Nascemos para quê? Por quê? Qual o sentido da existência? Qual é o propósito? Tem tanta gente que pergunta isso, né? Eu já vi filósofos perguntando isso, e como ele não tem a resposta, ele acha que a vida não tem propósito nenhum aí de se tornar ateu e quer que todo mundo se torne. Bom, eu tenho um propósito. Até porque eu sou espírita e eu entendo que meu propósito é esse aqui. Ouçam o que é que Allan Kardec vai escrever, vindo dos espíritos, o que é que ele responde. Deus lhes impõe, viu? A encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Essa é a finalidade da nossa encarnação. Ou seja, a gente vem até sem querer. Sem querer. Mas por quê? Sabia que a gente muitas vezes vem sem querer? Porque vocês não têm ideia do que foi que a gente perdeu saindo do mundo espiritual e vindo para cá. Primeiro a gente foi encaixotado dentro dessa roupa. É sério, isso aqui é um escafandro muito pesado. O espírito fica preso aqui dentro. Embora tem gente que está gostando, né? Tem tanta gente que está gostando e muito bom, né? Vai à academia, faz harmonização, blá, 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 blá. Ótimo, vai ficar bem mais lindo. Mas lembrando que um dia isso vai acabar. Isso vai passar. Então, tenha cuidado. Você está gastando sua roupa, tudo bem, mas essa roupa vai se acabar. Vai sobrar, entre aspas, o espírito. Então, o espírito, quando ele recupera, quando ele percebe as grandes possibilidades dele, ele como espírito imortal, ele tendo a capacidade de ver a distância, de ouvir a distância, de se deslocar pelo pensamento, não precisa comer, ele não envelhece, nada. Nossa, é quanta coisa boa! E aí alguém diz, você vai para a escola, ou seja, vai reencarnar. Quero não. Eu vou ter que vestir aquela roupa, aquela farda, com aquela mochila nas costas. Vai ter hora de lanche, com aquela professora chata. Enfim, tudo é ruim. Então, por isso que tem que ser, meu filho. Você vai ter que ir. É feito uma mãe que diz para o menino. Não quero não, tudo isso. E a mãe diz, você vai. Não quero não, aí arrasta o danado, o bichinho, enfia dentro do transporte e leva. E lá ele vai ter que conviver com quem seja, até ele aprender. E aí, o que é que a mãe vai dizer para o menino quando ele diz assim, mas para que eu vou para a escola? O que é que vocês, como pai e mãe, dizem? Hein? Para que vocês possam aprender, né? Não é assim? Grosso modo? Vocês vão aprender muitas coisas, escrever, contar, ler, falar, se comunicar, ouvir, Mas é exatamente isso. É para isso que os espíritos estão aqui, para desenvolver as suas potencialidades, e só pode fazer isso na condição que nós somos criados, justamente num corpo físico, na mesma consistência que a Terra nos oferece neste momento. Estou falando muito rápido, é porque eu estou animado. Eu vou diminuir um pouquinho a velocidade, tá? Digam que eu estou falando muito rápido, que eu diminuo. Mas tudo bem. Aí Allan Kardec pensou numa outra questão, que já não está mais perto dessa, está muito mais na frente, a questão 766. 766 de O Livro dos Espíritos. Ora, se a gente tem que reencarnar, agora vamos lá, outra pergunta que ele faz. É lei de Deus a vida em sociedade? Por que eu tenho que viver com os outros? Tem gente que prefere viver sozinho e fica numa ilha e fica para lá e não tem contato com ninguém e acha maravilhoso, acha bom. A pergunta, como espírito imortal, quais são as potencialidades, quais são as virtudes, quais são as habilidades que ele vai desenvolver?
Nenhuma. Nenhuma. Quer dizer, nenhuma, no modo de dizer, né? Nenhuma que com o contato ele possa ter. Porque a resposta não é minha. A resposta é dos espíritos superiores. Eles dizem assim, vou repetir a pergunta. É lei de Deus a vida em sociedade? Resposta, certamente. Deus fez o ser humano, ou seja, o espírito, para encarnar na Terra, para viver em sociedade. Aí agora vai meio que uma pergunta e resposta ao mesmo tempo. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias da vida em relação. Porque se nós não precisássemos nos relacionar com ninguém para aprender, nós não nasceríamos nem com boca nem com ouvido. A gente vai ouvir alguém? Então, para quê? E a gente vai falar com alguém? Não, então para quê? Então imagine se você sem boca e sem ouvido. Você vai viver sem precisar disso. Ainda bem que precisa dos olhos, né? Então, é certo que nós precisamos viver em sociedade. Precisamos conviver uns com os outros. É um desafio? É. Ninguém nunca falou sobre isso. E Jesus falava sobre isso. Tanto que Jesus dizia, quando ele orou para o Pai, ele disse, Pai, para os discípulos, isso serve para a gente também. Pai, meu Pai, eu não vos peço que os retire do mundo, olha, mas que os livre do mal. Porque ele sabia que o mal existe. Por causa do nosso livre-arbítrio, nós criamos o mal. E aí esse mal veio assim, numa palavra só, mas ele termina se desdobrando, e aí tem todo um pacote dentro dele que vai justamente demonstrar como somos, a nossa sociedade como é. Vou ler para vocês, embora eu sei que todo mundo já sabe disso, mas é só um pano de fundo para a gente continuar a nossa sequência, na questão, no item 13 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, justamente naquele item, há muitas moradas na casa do Pai, as características básicas de um mundo de expiações e provas, o nosso. Para que a gente não ache que é estranho. Eu não estou achando que está meio estranho, não estou entendendo isso aqui. Então vamos entender agora. Porque Allan Kardec coloca lá que no mundo de expiações e provas, que ainda é este que estamos vivendo, existe a predominância no mal. A predominância do mal, no mal. Eu sei, eu ouvi com esse ouvidinho aqui, com esse aqui, e uma certa pessoa que quase nesse instante estava falando aqui sobre o EGE, e perguntou assim, quem não é vaidoso? Lembram disso? Eu capto tudo. Sabe por quê? Porque eu fui professor. Professor tem uma mania de escutar coisa. É sério. Falta pouco para ser fofoqueiro, mas não é. Mas é sério. Então a gente escuta tudo, eu capto tudo. E eu escutei quando a irmã disse isso. Que nós somos, sabe, vaidosos. Uma coisa ou noutra a gente é vaidoso. É ruim? Depende. Depende. Se você controla a sua vaidade, tudo bem. Mas se a sua vaidade, a vaidade lhe controla. Tem uma expressão de Jesus que serve para quase tudo. A gente substitui e dá tudo perfeito. Jesus dizia assim para os fariseus, quando eles reclamavam, porque eles não faziam mais nada no sábado. E aí Jesus disse assim, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E aí a gente pode dizer, a vaidade pode ter sido feita para a gente, não a gente para a vaidade, entendeu? Então, não é problema. Porque se uma esposa, eu vou dizer esposa, depois é a mesma coisa que o marido, não é vaidosa, ao ponto de ter os seus cuidados, de botar uns brincos, de botar um cabelo lindo, uma roupa, o marido vai procurar outra. E se o marido não acaba com aquela barriga, não vai à academia, não bomba os braços, né? Pode ser que a esposa deixe ele por outro. Entendeu? Então, estou brincando agora, né? Mas só mostrando o seguinte, que é necessário, isso também é uma prova controlada, regulada de alto amor, do cuidado. Você se cuidar. Então, existe um certo quê de vaidade, mas sob controle. Porque também tem uma outra questão. Não é só sermos vaidosos para os outros. Muitas vezes nós somos. Mas queremos ser vaidosos para nós mesmos. Alguém pode dar um corte de cabelo, ou fazer uma pintura, ou uma camisa, ou isso, aquilo. A pessoa diz assim, mas você não ficou bom não, mas eu gostei. Eu me senti bem com isso. Pronto. Entenderam? A gente muitas vezes está levando muito tempo para estar justificando a sua vida para os outros do que a gente vivendo a nossa própria vida. Só para a gente sentir. E aí, nessas características de mundos, né, de expiações e provas, apego à matéria. Falarmos sobre as guerras. Mas é em tudo. A gente tanto pode ser apegado à matéria no grande quanto no pequeno. No pequeno também. Porque também tem uma passagem no Evangelho de Jesus, na parábola, que ele vai falar sobre o mau mordomo. E a lição que fica para nós é quem é desonesto no pouco é no muito. Muitas vezes a gente só é desonesto no pouco porque não tem muito. Se tiver muito vai ser também. Tem muita gente que é assim. Entende?
Então, tem gente, fulano rouba pouco. Ele rouba pouco porque só tem pouco para ele roubar. Porque se tiver muito, ele rouba. Ele rouba, né? Falando bonitinho agora. Enfim, então o apego à matéria. E as guerras que nós estamos vivenciando, lamentavelmente, é apego à matéria. Literalmente ao chão. Porque quer petróleo, quer terras raras, quer o oceano para lá, para cá, levar seu navio, etc, etc. Isso aí não foi o que construiu a história da humanidade no passado? São as mesmas criaturas. Só mudaram as roupas, mas até o cenário, entre aspas, é o mesmo. E o que dizer dos excessos dos vícios? Ódio, paixão, inveja e orgulho. Vou preferir não falar um por um, né? Senão a gente vai demorar mais do que o suficiente. Mas a exacerbação do egoísmo, que é, lamentavelmente, o pai de todos os outros problemas que nós temos, que todo nascedor é no nosso egoísmo. Olharmos para nós mesmos. É sempre assim? Será que tem que ser sempre assim? Teremos que ser sempre orgulhosos, vaidosos e egoístas? Será que isso é preparação suficiente para o mundo de regeneração? Porque no mundo de regeneração não vai ter esse tipo de gente, não. Lamento dizer. Aquela síndrome de Gabriela. Lembra daquela música cantada por Gal Costa? Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Aí eu continuaria a dizer assim, quando desencarnar, você vai se embora para outro mundo que não vai caber você aqui. Lamentável, porque neste mundo não cabe quem tem a mente fechada, quem não está com a mente aberta para as mudanças. Porque tem muita coisa que está mudando. Muita coisa que está mudando. É sério. E nós parece que não estamos percebendo. Então precisamos atualizar o nosso software. Sabe? Colocar novos aplicativos dentro da gente. Vamos baixar os aplicativos espirituais aí para a gente entender como é que o mundo está funcionando. Porque parece que a gente não está sabendo mais se relacionar com as pessoas. Então, se as pessoas não conseguem se mudar, então se mude, se transforme para melhor, seja mais flexível. É sério. E aí nos lembramos de quem? De uma pessoa que viveu lá nos anos 70, que aqui a maioria conhece, um tal de Raul Seixas, um baiano, que ele dizia o quê? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Por que a gente tem que ter aquela velha opinião formada sobre tudo? Vamos mudar, vamos ser diferentes, mas é um diferente consistente e coerente. Então, há uma necessidade de nós nos adaptarmos a esse novo mundo que está se formando. O mundo de regeneração é assim. Não sei se eu ouviu falar em Zygmunt Bauman, já? Exatamente. Ele tem toda uma série, desencarnou em 2017. E aí os chamados mundos líquidos, modernidade líquida, ou a sociedade cega, enfim. Então leiam aquele livro para vocês entenderem como o mundo está se tornando cada vez mais líquido, mais fluido. E nós precisamos nos adaptar a isso. Porque se nós ficarmos dentro da nossa bolha, dentro da nossa caixa, a gente vai morrer, família. Isso não é mais permitido, pelo menos nesse mundo novo que vem por aí. E aí, por fim, a imperfeição moral. Ainda precisamos e muito olhar para nós mesmos. Seria muito bom, vou dizer para vocês, com todo respeito, quando nós pegarmos esse bichinho aqui, que é uma das grandes revoluções da história da humanidade, foi a melhor de todas as invenções, é sério. Sabe quem foi que criou isso aqui? Vocês sabem não? Eu sei. Alguém sabe? Tem gente rindo, querendo dizer, pode dizer. Foi Jesus. É sério. Olha, quando Jesus, ele dizia que saía para orar, na verdade ele ia levar isso aqui, ia conversar com o Pai. Ele passava o WhatsApp para Deus, aí Deus mandava a resposta, era por aqui. Veja como isso é antigo. Então isso foi construído, foi inventado. Então é uma invenção maravilhosa, desde que suas finalidades também sejam. Essa é a questão. Essa. Mas, façamos o seguinte. Antes de, digamos, abrirmos qualquer página aqui para fazer nossas comunicações nas redes sociais, bisbilhotarmos muitas coisas no Instagram dos outros, blá, 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 a gente faça uma selfie da gente, para a gente se ver. Vai ser a última vez que você vai se ver daquele jeito. Porque depois de meia hora você não vai ser mais a mesma pessoa. A aparência pode ser, mas por dentro você mudou. Pode ter mudado para melhor ou não. Temos muito cuidado com o que nós vamos fazer com isso aqui. Com os nossos olhos. Com os nossos olhos. Jesus dizia
que os olhos são a candeia da alma. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, quanto mais nós observamos o bem, fazendo o bem, se esforçando para isso ou por isso, nós vamos nos elevar. Porque também Jesus disse um dos textos de Jesus, de umas conversas, ele disse assim, meio que fragmentado, mas a gente consegue capturar, ele disse, o que te importa o mundo? Segue-me tu. E o que é seguir Jesus? Vamos entender agora pelos imperativos cristãos. Mas antes desses imperativos cristãos, nós vamos apresentar para vocês a consequência ainda de um mundo doente. Um mundo que ainda está doente, porque todas aquelas características que eu falei para vocês ainda permeiam este nosso mundo. Eu, antes de ler, vou vou citar para vocês um vídeo que eu assisti lá no YouTube, de uma senhora fazendo uma crítica ao espiritismo e, consequentemente, à reencarnação. Não, porque os espíritas, eles dizem que a gente vem sempre para melhorar. Como para melhorar? O mundo está pior. Então, se a gente está melhorando, o mundo está pior. Aí, eu não conheço a mulher, e nem estava interessado em falar com ela, mas eu brincando dizia assim, ela só leu a primeira página do estudo. Se ela tivesse lido a segunda página, ela ia entender que aqueles que reencarnam e melhoram não voltam mais. Só fica quem está doente. Isso aqui é um hospital. E é uma escola, entenderam? E é uma prisão também. Então, você melhorou? Você não vem mais, não precisa vir mais. Só fica quem está doente, quem está reprovado. É feito uma escola. Um aluno estuda o ano todinho, e aí com seus colegas, e depois que termina o ano, ele é reprovado, e aí vai todo mundo embora, e depois ele reclama porque ele ficou. Cadê os outros? Os outros ficaram aprovados, foram para outra escola melhor. E tu ficasse aqui, bichão. Enfim, então parece que esse é o pensamento dessa senhora, e eu desculpo porque ela não é espírita, e se ela estudou a doutrina espírita, esqueceu de ler a segunda página. Bem, nós vamos ler para vocês um texto também de André Luiz, que está num outro livro chamado Sinal Verde. Ele faz meio que uma comparação com o sinal, os sinais, né? Estão aí fora, que fora tem um sinal, né? Que servem justamente para regular as leis, o trânsito, você vai, você vem, você para, etc, etc. Ouçam o que é que André Luiz fala, e eu peço até 1000 perdões a vocês. É nessa hora que eu acho que vocês vão achar que eu estou exagerando, mas não estou. Foi ele, a culpa é dele. Porque a pergunta que eu vou fazer é essa. Pensem sinceramente no silêncio das vossas consciências se vocês estão contemplados com o que eu vou ler agora. Porque isso aqui, lamentavelmente, ainda é característica de um mundo doente, ou um mundo em transição, ou um mundo de expiações e provas. Disse assim André Luiz para todos nós. O título é Hábitos Infelizes de Determinadas Pessoas. Ele diz assim, usar, as pessoas, o hábito, de usar pornografias ou palavrões por estar na moda. Aí ninguém reclama, Falar aos gritos e rir descontroladamente, criando uma perturbação no próprio ambiente. Aplicar franqueza impiedosa para honrar a verdade. Jogar a verdade na cara dos outros, como dizem, Irritar-se por bobagens. Bom, quem é motorista no trânsito de Recife, esse é o pior de todos os alertas que eu acabei de dar. Irritar-se com bobagens. Pense, aquele motorista que está no outro carro, ele não está fazendo bobagem nenhuma. A culpa é sua, que infelizmente saiu na hora errada e encontrou com ele. Deixa ele fazer a bobagem dele. Acorde mais cedo e sai mais cedo. Aí o trânsito fica melhor. Eu estou só ironizando, vocês perceberam, E lamentando porque, infelizmente, ou não, para o nosso aprendizado, a vida lá fora, por enquanto, é assim. Explodir nos menores contratempos. Não saber aguentar injúrias ou críticas. Aí já explode. Reclamar nos outros o que ainda não faz. Olha. Desprezar adversários e endeusar amigos. Lamentável, Mostrar conhecimentos pelo prazer de se exibir. Olha a vaidade. Contar vantagens para mostrar quem é melhor. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Tem gente que é tão inconveniente, E aí paga tanto do mico. Contar piadas que machucam os sentimentos alheios. Hoje não cabe mais. Determinadas piadas, elas fizeram parte da década de 80, 70, 60 para trás. Agora não convém.
Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. Analisar os problemas sexuais de quem quer que seja. Fixar intencionalmente os defeitos de alguém. Escavacar o passado alheio, referindo os outros, ou melhor, ferindo os outros. Agora, comentar desfavoravelmente a situação dos outros. Estender boatos e entretecer conversações negativas. Discutir com os outros sem raciocinar sobre isso. E condenar porque os outros não pensam com a sua cabeça. Essa última parte aqui, condenar porque os outros não pensam com a sua cabeça, isso está sendo um problema sério no Brasil. Porque no Brasil tem 2 tipos ideológicos de doentes. Não preciso falar mais sobre isso, né? Acho que vocês já entenderam o que eu quero dizer, né? Se formaram 2 grandes grupos e um é inimigo do outro, embora do outro lado tenha a sua família e daquele lado tenha a família, e a gente esqueceu que Jesus está para todo mundo, mas as nossas ideologias parecem que é o que mais importa. Enquanto isso, aqueles que nos representam, entre aspas, né, estão aí sendo investigados porque parece que cometeram muitos crimes, e quem está acompanhando os noticiários no Brasil sabe o que eu estou dizendo. É muito necessário nós sabermos quem escolhemos para nossos representantes e os nossos guias. O recado foi dado. Pois bem, e aí Jesus diz em Mateus, que justamente o que eu vou dizer está lá no Sermão do Monte, capítulo 7, 1 e 2 de Mateus, ele diz assim: lembre-se que com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. É bom nós pensarmos isso. É bom pensarmos sobre isso. Bom, agora vamos mostrar para vocês maravilhosamente. Comecem a sorrir, é sério, ficar alegres e leves, porque nós vamos sair de um mundo e vamos entrar noutro. Vamos entrar no mundo de regeneração. Agora eu vou fazer isso, porque eu vou ler para vocês justamente o item 17, que é do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que fala como será o mundo de regeneração. A pergunta que eu faço para vocês, não me respondam. Querem estar lá? Querem? Digam para para vocês assim, intimamente. Sim, fez aquela cabine de Silvio Santos, né? Naquela época. Aí eu vou dizer assim, então faça por onde? Só depende de nós. Deus não vai escolher ninguém. Somos nós quem nos escolhemos. Somos nós. Cada um que se escolhe. Tempo está tendo. Ou vocês sabem quando é que vão desencarnar? Alguém sabe? Por favor, me diga aí que eu vou pedir um autógrafo. Eu nunca conheci alguém que sabia o dia que ia desencarnar. O único que, por sinal, não conheci pessoalmente e que não pedia autógrafo era Chico Xavier. Chico Xavier sabia que ia morrer no outro dia e no dia anterior pedia para se arrumar. Fazer a barba e se arrumar. E a pessoa que cuidava dele disse, mas Chico, você vai para algum lugar? Esse voo. Para onde? Isso eu não posso dizer agora. Ele já sabia. E no outro dia, Chico vai-se embora. 2002, né? Quem lembra? Brasil, Penta e Chico partindo, mandando beijo para todo mundo. Fui. Cumpri minha parte. Então, esse sim, mas nós não sabemos quando vamos embora. Ou quando iremos embora. Pode ser hoje. Não estou agorando ninguém, não. Pode ser eu também. Mas porque ninguém tem esse controle. Então, meus irmãos, aproveitemos. Como dizia Fábio Júnior na sua música, né? Porque a gente não ama o que tem para se amar. Porque o sol está se pondo. E a gente não guarda essa angústia no olhar. Então, é bom que nós amemos logo o que tem para se amar. A gente tem alguém para perdoar, perdoe logo. Se tem alguém para pedir perdão, peça logo. Não deixe para depois, não. Porque eu digo para vocês, eu que sou dialogador de reunião mediúnica, hoje é quinta-feira, até ontem eu estava numa reunião mediúnica na instituição. Aí a gente percebe quantos conflitos, quantas dores perturbam espíritos por décadas, por séculos. Sabe por quê? Por causa da falta de um pedido de perdão. Um pedido de perdão. Adianta? Adiantou de quê? De nada. Ficou parado no tempo, no mundo espiritual. Uma outra oportunidade, vai ter que reencarnar, conviver com aquela pessoa, começar tudo de novo, para mais ou menos construir o mesmo contexto, e aí vai pedir perdão. Você poderia ter evoluído bastante. Demorou esse tempo todo para pedir um perdão, ou para perdoar. Então vamos fazer logo agora. Porque ouçam o que é que vai vir aí nesse mundo maravilhoso de regeneração e que os eleitos estarão lá. Diminuição expressiva do egoísmo. Olha que beleza, que maravilha, que delícia. Libertação das paixões desordenadas. Cada um com seu equilíbrio das coisas. Isenção do orgulho que silencia o sentimento. Não haverá mais inveja que tortura a alma. Ninguém vai se sentir invejado por ninguém e não vai invejar mais ninguém. Sem ódio que sufoca a paz. Guerra
No more. Gostaram do inglês? Não terá mais guerra. Exatamente. E aí, ó, menos apego à matéria. Quase nada. É sério. Nós vamos usar tudo, mas sem que as coisas nos usem. Entenderam? E equidade nas relações sociais. A gente tem ideia do que é isso? Equidade e equilíbrio nas relações sociais. Cada país busca um ao outro para saber o que é que o outro tem para explorar. No passado foi assim. Ou vocês esqueceram como foi que o Brasil começou? Hein? Lembram? Pois é, o Brasil começou como sendo uma fonte de exploração. Levaram tudo. Quer dizer, tudo da época. Até as árvores, né? Aqui mesmo tem uma árvore enorme. Porque isso aqui tudo era floresta, era mata atlântica. E hoje, continua do mesmo jeito. Os países buscam uns aos outros para explorar uns aos outros. Né? Então, as relações são sempre troca de parceria comercial, porque a natureza é recurso humano, é recurso natural para ser explorado, para produzir isso, e depois isso, e depois isso, e depois isso, depois isso. E depois a propaganda na televisão para que você deixe isso, e compre isso, e deixe isso, e compre isso. Ou seja, comprar. Mundo material. Entendeu? Então, quem é apegado a isso vai ficar decepcionado. Eu queria tanto uma Louis Vuitton para comprar, mas não tem mais. No mundo de regeneração, ninguém se preocupa mais com isso. E foi só uma brincadeirinha, não sei nem se eu pronunciei direito, né? Que são aquelas bolsas lindas que as mulheres usam, não é isso? Que custa somente 100 mil reais. Exagerei agora também, desculpa. Não custa 100 mil, não, custa só 20. Enfim, então, este mundo de regeneração será para as pessoas mais espiritualizadas, menos preocupadas com as coisas deste mundo e mais atentas e devotadas e voltadas para as coisas da alma, ou seja, para as coisas que são a sua essência, porque você e eu, nós somos o quê? Espíritos imortais. Vamos nos descobrir. Porque a gente ainda não se descobriu. A gente ainda nem se vê. Porque quando a gente se olha no espelho, a gente está vendo o corpo, a roupa, mas não o espírito. Eu digo para vocês, minhas irmãs e meus irmãos, queria eu ter a mediunidade de evidência, que nem seria o suficiente para vê-los aqui. Meu Deus, quanta luz. É sério. Nós já somos muito, muito luminosos. Já somos pessoas muito boas. Mas isso não é um ponto de chegada, isso é uma caminhada. Então ainda há muito, muito mais a caminhar. Estamos só na segunda fase de um mundo que está evoluindo. Ainda tem a terceira, que é a regeneração, tem a quarta, que são os mundos ditosos, ainda tem a quinta, que são os mundos divinos. Olha, é sério. No mundo divinos, nós não teremos mais corpo. Esse corpo, não. O nosso perispírito será fundido ao espírito. O espírito vai ser, que maravilha. É sério. Então é isso que nos espera, que nos aguarda. Mas, para tanto, o que é que nós precisamos fazer? Conviver em sociedade. Aí está o desafio. Lembra que eu disse antes? Que a vida na sociedade é uma imposição divina. Gostaram dessa informação? De dizer que é uma imposição? Depois que a gente se acostumar com ela, deixa de ser uma imposição para ser uma necessidade. E depois um desejo, depois um prazer. Vai melhorando. Jesus nos fez um alerta. Muito importante. Antes de lermos para vocês a lição de casa, que vai ser para sempre, que são os imperativos cristãos, nós vamos ler para vocês uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, que é a parábola, vocês conhecem, a parábola do trigo e do joio. Conhecem? Na verdade, vocês conhecem como do joio e do trigo, né? Eu inverti porque eu acho mais bonitinha, mas é a mesma parábola. O que é que diz essa parábola? Diz que o Senhor, ele tem uma terra, e ele chamou os seus servos, e os servos semearam a boa semente do trigo. Que lindo, né? Que beleza. Passados alguns dias, eles voltaram lá, os servos. Quando chegaram lá, olhou, tem algo estranho. Epa! Aí tem mais semente brotada do que a gente colocou. Tem muito mais coisa. Vamos voltar para o Senhor. E tem uma coisa, Senhor, por favor. Nós semeamos a boa semente do trigo. Só que a gente chegou lá, tem muito mais do que o que a gente viu. Quer dizer, o que a gente colocou. O que foi que aconteceu? Aí o Senhor revelou. Ele disse o quê? A noite como sendo algo oculto, né? Algo que nos deixa, né, naquela penumbra, naquele sofrimento, ou a maldade, como é escusa, enfim. À noite veio o mal e semeou junto com a semente do trigo, a semente do joio. Que maldade! Na verdade, é muita maldade. O que foi que disseram os servos? Então o Senhor quer que a gente vá lá para arrancar? Disse, não. Não.
Estão muito pequenininhas. O que vai acontecer? Se você arrancar a do trigo, também, quer dizer, a do joio, também poderá arrancar a do trigo. Agora vem a lição para todos nós. Agora é a lição de Jesus. Foi que ele disse: deixe que cresçam juntas. Como dizia Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo, captaram a mensagem? Captaram a mensagem? Deixe que cresçam juntas. E aí o que é que ele diz? No momento da colheita, elas vão crescer juntas até o dia da colheita. E quando chegar o dia da colheita, aí sim, agora está na hora de tirar. Mandarei os meus servos para que primeiro retirem o joio. Arrumem em molhos e os queimem. Quanto ao trigo, juntem e levem para o meu celeiro. Deu para perceber? Separação. Mundo de expiação e provas está se encerrando. Essa é a maravilhosa notícia. Nós estamos já no período entre o crescimento do joio e do trigo e alguns a colheita. Necessariamente, na parábola sim, mas para nós não precisa que a colheita seja toda no mesmo momento. A pergunta que eu vos faço, me perdoe mais uma vez. Eu comecei perguntando se vocês eram cristãos, e depois se eram espíritas, que desagradável, não é? Tenho certeza que Jovem nunca mais vai me chamar, mas eu vou perguntar mesmo assim. Que tipo de semente é você? Do trigo ou do joio? Deu para entender agora? É essa a pergunta. Ou, se quisermos, eu faço da outra forma. Nós somos trigo ou joio? Em que se caracteriza o joio? Tudo aquilo que eu li antes aqui. Acabei de ler. É o comportamento da pessoa que é apegada, que é egoísta, que é vaidosa, se comporta assim responsavelmente consigo, com Deus, com o próximo, com a natureza, com os animais, matando o animal, destruindo a vida das mulheres, que parece que virou moda. Agora eu estou revoltado. Agora eu estou com raiva. É sério. A mínima graça tem em a gente ver que as mulheres estão sendo mortas num país como o nosso. 1.518 mulheres foram assassinadas por pessoas da sua família. Na maioria das vezes, os seus parceiros, num país como o nosso, que se diz cristão, embora seja laico. Eu não consigo entender isso. O que eu entendo menos ainda é se essas pessoas, se esses homens que fizeram isso com as mulheres, se dizem espíritas. Aí eu não entendo menos ainda. Entendeu? Então é isso. Um pouco de desabafo, de indignação, etc., porque a gente precisa falar muito sobre isso. Nós, espíritas, vou abrir o espaço, me permita, viu, Jovênia, para nós discutirmos mais sobre isso. Em todas as nossas rodas de conversa, que seja dentro da nossa casa, nas escolas, no bar, onde a gente estiver, nas casas espíritas, que palestras sejam voltadas justamente para a gente discutir, lamentavelmente, essa atualidade desconfortável que a sociedade está vivenciando num país que se diz cristão. As mulheres estão sendo assassinadas, as crianças estão sendo abusadas sexualmente, os animais estão sendo mortos, os homossexuais são tratados como se não fossem seres humanos. Eu não entendo isso. Então é nesse sentido que a gente começa a perceber o que é o joio. É nesse sentido que o joio está aí. Aí eu pergunto a vocês, tem como conviver num mundo de regeneração com pessoas assim? Vão repetir as mesmas coisas. Não tem mais como. Mas o período da colheita está chegando. E ela é individual. Está chegando? Não, já chegou, já acontece. Tem alguns que vão individualmente, tem outros que vão aos molhos, aos montes. Lamentavelmente, não que eu queira, mas é a condição de cada um, já não voltam mais. Para a terra, não. Por um tempo grande. Quanto ao trigo, a pergunta é, nós já somos trigo? Porque o que é que diferencia o joio do trigo? Vocês sabem? Eu sei, porque eu pesquisei, precisei saber que eu não sabia. Porque a plantinha é igual. Sabe a diferença? O trigo tem semente e o joio não tem. O joio tem só semente para produzir um novo joio. Mas o trigo tem a semente para produzir o nosso pão. É nesse sentido. Por isso que... E aí eu não vou entrar em contexto sobre por que Jesus usou essa parábola, porque tem tudo um contexto histórico. E aí vamos deixar ela para uma outra oportunidade. E por falar em uma outra oportunidade, eu já vou começar terminando a nossa exposição, trazendo para vocês um outro livro da codificação. Eu já falei aqui sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, falei sobre o livro dos médiuns, falei sobre o livro dos Espíritos, e agora eu vou falar sobre o livro A Gênese segundo o Espiritismo, o último livro da codificação, e o último capítulo, que é o capítulo 18. Allan Kardec nos traz quase como sendo um complemento para o que nós acabamos de abordar para vocês
a parábola do trigo e do joio. Está no capítulo 18, item 7. Ouçam o que Allan Kardec vai falar sobre isso, e aí eu vou colocar para vocês, e eu botei um título que é As Gerações e as Lutas de Ideais, ou de Ideias, principalmente. Uma mudança tão radical como a que está se elaborando no momento, na nossa sociedade, por essa contingência de convivência de espíritos de natureza diferentes, não pode se realizar sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações. Passageiras. Para a gente pode ser demorada. Para os espíritos, que vêm à eternidade, é passageira, mas que dói, dói. Até que o terreno se ache aplainado e restabelecido o equilíbrio, porque haverá equilíbrio. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos. Preditos por quem? Por Jesus no Sermão Profético, capítulo 24 de Mateus. E ele termina dizendo assim: hoje não é mais o interior da terra que se agita, é o interior da humanidade. Está tudo muito claro para nós. Grandes desafios estão sendo reservados para nós. Perseveremos até o fim, a fim de sermos salvos de perder a encarnação. E para terminarmos, vamos ler para vocês finalmente o que é, ou o que são, os imperativos cristãos, que está no livro Agenda Cristã, lição número 1. Quando a gente abre, é logo ele, André Luiz nos traz pela psicografia magnífica do nosso querido Chico Xavier. E antes disso, nós colocamos aqui Mateus 22, 37 a 40, quando Jesus diz: amai a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei do universo e todos os profetas. Dividi didaticamente os imperativos cristãos. O primeiro direcionado para você consigo mesmo, ou nós conosco mesmo. Aqui eu coloquei assim: aprende humildemente, crê agindo, confia vigiando, espera trabalhando, estuda aperfeiçoando, ora serenamente, sofre aproveitando, pede com juízo, teme a ti mesmo. Isso somos nós para nós mesmos. E aí André Luiz já aborda agora de nós, na nossa relação com os outros, com a sociedade. Ele diz assim: administra educando, age no bem geral, ajuda elevando, ama edificando, ampara levantando, atende com gentileza, avança auxiliando, caminha com todos, coopera sem apego, corrige com bondade, ensina praticando, esclarece respeitoso, examina salvando, fala construindo, obedece prestativo, ouve sem malícia, passa servindo, recebe distribuindo, semeia sem aflição, socorre melhorando e perdoa sempre. Esses são os imperativos cristãos. São as recomendações que André Luiz nos traz, nos propõe, para que nós possamos nos salvar a nós mesmos da derrocada de muitos que estão, lamentavelmente, saindo deste mundo sem muito progresso e a gente não sabe para onde vão. Mas quanto a nós que ainda estamos aqui, aproveitemos, meus irmãos e minhas irmãs, para transformar a nossa vida num cântico de amor a Deus. Esse é a minha súplica para vocês, e eu tenho certeza que também é a de Jesus de Nazaré. Muita paz e que Deus nos abençoe.